Fala galera, eu sou Thiago Gomes e eu sou o Flávio Carvalho. Está começando mais um Pode Crente. Fala galera que acompanha o Pode Crente, estamos iniciando o nosso Pode Crente hashtag 011, Pode Crente especial, um conteúdo top para todos nós. Quero agradecer a todos vocês, viu? Passamos de 2.000 seguidores no Instagram, eu editei botar umas palminhas. E também passamos de 400 inscritos no nosso canal no YouTube. Você que gosta desse conteúdo, não se esquece já de curtir esse vídeo, certo? De compartilhar, ativar o sininho, se inscreva nesse canal que é bênção para a sua vida, não é isso, Thiago Gomes? É isso mesmo, galera. Queremos glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, né? Que tem nos ajudado, que tem compartilhado, né? Que está inscrito aí no nosso canal, que tem nos seguido no Instagram. E é tudo para a glória de Deus. Nós temos nos esforçado, Deus tem nos dado graça, né, Flávio? Para a gente sempre estar trazendo pessoas, né, homens de Deus, para estar trazendo conteúdo, né, para edificar a nossa vida nesse podcast cristão, a qual Deus tem colocado no nosso coração, tá bom? E você que deseja continuar nos abençoando, né, esta obra, porque isso aqui é uma obra de Deus, tá bom? Nos abençoar aí, nós vamos deixar aqui o nosso Pix na telinha, tá bom? Você que puder nos ajudar aí com qualquer quantia, tá bom? Tudo que entra, gente, a gente compra o lanche, né? A gente compra os nossos equipamentos. E falando nisso, a gente estamos precisando de umas canecas, né, Flávio? Umas canecas, tá bom? Padronizadas, assim, nós vamos trazer umas canecas padrão para colocar aqui na mesa para o convidado e para nós que estamos aqui. Você sentiu o desejo de doar essas canecas, tá bom? Então, o valor, a gente logo estaremos comprando essas canecas para colocar aqui na mesa e o nome do Senhor será glorificado, né, Flávio? Exatamente. Queremos agradecer demais àqueles que já nos abençoam desde o começo e àqueles que estão nos abençoando, como, por exemplo, hoje, a Fran Bolos e Doces, que trouxe hoje pra gente, né, patrocinando esse bolo top. Colocou até um laranjazinho aqui do Pode Crente, né, padrão. Fran, muito obrigado. Então você que procura bolos decorativos, cupcakes, doce, bem casado, procure aí no Instagram, @frandoce, ou pelo WhatsApp, viu? O contato é 99239 1432. Eles aceitam até Pix, homem. Isso mesmo. Até dinheiro tá recebendo eles, viu? Rapaz, Fran, muito obrigado, tá lindo. Tá lindo assim, mas já tô vendo, nós vamos cortar, né, e comer também, né, que deve estar bom demais. Tá bom demais. Valeu, Fran, Deus abençoe, viu? E agora um rápido merchan aí dos nossos patrocinadores. Pensou em iluminação de qualidade ou está precisando de um bom trabalho com eletricista? A RR Iluminações está no mercado para atender a sua necessidade. Materiais de iluminação, instalações elétricas predial e residencial. Uma equipe de primeira sob a supervisão dele, Ranier Silveira. Mais informações pelo Instagram, @RR Iluminações, e também pelo WhatsApp 987708391. E disse Deus, haja luz e houve luz. Oficina Multimarcas, Aliança Truque Center, sua mais nova oficina em Fortaleza. Reduza seus custos na manutenção dos seus veículos. Faça um teste agora. Preço baixo de verdade. Serviços de caixa de marcha, diferencial, motor, freios, elétrica, em geral, emborrachamento, entre outros serviços. Você que deseja um de nossos serviços, entre em contato com o nosso colaborador Carlos Jonathan com o número 989-466250 ou pelas suas redes sociais. Gente, hoje nós estamos com um convidado bastante especial, né? Pastor Eric Tum. Pastor, prazer, tá bom? Glorifica a Deus por a sua vida, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui nessa mesa, tá bom? Carinho enorme pela sua vida. Já estivemos juntos ali na igreja a qual o Senhor é pastor, né? Estivemos ali adorando a Deus juntamente com vocês naquele lugar. E que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom, pastor? Hoje nós estamos com um tema, né, Flávio? Fim dos tempos, né? Esse é forte. Fim dos tempos, né? E eu creio que nós vamos aprender muito demais nessa noite, através da vida do pastor. Nós vamos aqui expor
um papo bastante legal acerca desse tema, né, os princípios das dores, e eu creio que vai ser muito edificante. Sim. E, pastor, eu queria desde já deixar esse tempo, esse momento, a priori, para o senhor se expressar, né, contar um pouco da sua história, como foi sua conversão, né, falar um pouco da igreja a qual o senhor é pastor, um pouco da sua família. O senhor pode ficar à vontade, você tem toda a liberdade, tá bom, para falar para o nosso público e a gente que estamos aqui, tá bom? Estamos ansiosos para aprender um pouco nessa noite. Fica à vontade, o tempo é seu. Amém. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar com vocês. Acho esse projeto muito bacana, né? Participo. Não assisto sempre, né, pela correria, mas de vez em quando tenho assistido. Inclusive assisti o último agora, que foi o 10 do Reino de Deus, né? Sim. Muito, muito bacana. Bom, eu sou ministro, né, pastor. Sou casado, minha esposa Lúcia. Tenho 2 filhos, o Caleb e o Abner. Minha conversão se deu no ano de 2003, novembro de 2003. E de lá para cá a gente tem, né, trilhado essa rota no mundo cristão, né, na Igreja de Cristo. E aí, hoje nós temos algumas funções da igreja, né? Hoje sou pastor da Igreja de Deus no Brasil, na Jurema, né? É um ministério, né, de origem americana, né? Tem vários países do mundo. E estou feliz servindo a Deus, né? Muito feliz servindo ao Senhor. Amém, glória a Deus. Pastor, o tema hoje ele é muito bom para a gente tratar, né, a respeito do fim dos tempos. Para alguns, falar sobre o fim dos tempos é algo aterrorizante. Para outros, falar sobre o fim dos tempos gera uma questão de esperança. Vem muito do indivíduo e do particular do ser humano. Mas a pergunta inicial, né, que eu queria trazer para o senhor é perguntar o que a Bíblia diz a respeito, né, sobre o fim dos tempos. Bom, a perspectiva bíblica sobre o fim dos tempos é bem ampla, né? Na Bíblia, você tem vários livros de conteúdo escatológico, dentro do próprio Antigo Testamento, dentro do Novo Testamento, né? As próprias cartas de Paulo, existe conteúdo ali escatológico. Então, assim, é um conceito bem amplo. Agora, falando especificamente a perspectiva para o cristão, é uma perspectiva, eu acredito, positiva, de esperança, né? Até porque o fim dos tempos é o pré-anúncio do retorno de Cristo, onde ele vai vir buscar a sua igreja, a noiva. Então, para aqueles que estão em Cristo, é o Maranata, né? É a esperança, é a alegria. Inclusive, os próprios cristãos primitivos, eles tinham como consolo exatamente a expectativa da volta de Cristo, né? Essa expectativa da volta de Cristo, ela nasce logo após o nascimento da própria igreja. Após o nascimento da própria igreja, você percebe que os próprios apóstolos eles já tinham uma perspectiva e uma expectativa que o retorno de Cristo poderia acontecer em qualquer momento. E os cristãos perseguidos, eles encontravam consolo nessa perspectiva de que Cristo a qualquer momento poderia voltar. Então, para nós cristãos, gera uma perspectiva de esperança, né? Bom. E interessante, né, pastor? A gente lê assim algumas coisas. Algumas pessoas vão dizer que os cristãos da igreja primitiva, quando eles iam saudar os santos, iam saudar os irmãos, eles já saudavam dessa forma, né? Era dando a paz e dizendo Maranata, né? Porque a expectativa deles era tanta que para eles Cristo estava voltando ali a qualquer momento, né? Para levar eles. Então eles viviam já nessa expectativa, como o senhor falou, né? De a qualquer momento, né? Cristo voltar. E pastor, a gente percebe que o senhor, como é um professor de ensino, né? De escola bíblica, né? O senhor prega muito acerca do ensino, dos ensinos errôneos que
que tem surgindo dentro das igrejas. E a gente percebe, a gente anda por alguns lugares, e a gente percebe que essa mensagem sobre o fim dos tempos, ela, cada dia que passa, ela tem ficado escassa nos púlpitos, né, das igrejas. A gente percebe que vem crescendo o número desse evangelho da prosperidade, né, que ensina cada vez mais as pessoas a amarem a terra e menos amar o céu, né? Eu costumo dizer, pastor, que a única mensagem que faz uma igreja acordar, se preparar, Jesus está voltando, né? Assim o amigo do noivo gritou, né? O noivo está chegando, na parábola, né, de Mateus capítulo 25, e a igreja ali que estava dormindo, podemos dizer, ela se acordou, se preparou, despertou, né? E a gente vê que a cada dia essa mensagem tem sido retirada dos altares, né? E os líderes têm ensinado as pessoas a amar mais a terra, amar mais as coisas da terra e amar menos o céu. Então essas mensagens não têm gerado essa expectativa no coração das pessoas. E eu lendo Romanos, né, capítulo 1 hoje, onde está escrito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que se foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eu já vi muitas pessoas traduzindo este versículo como usando ele para esses lugares onde o evangelho ainda não foi alcançado. E eles dizem que Deus tem se manifestado através da natureza, através de sinais. E as pessoas olhando esses sinais, olhando a natureza, Deus tem transmitido uma mensagem através disso para a vida destas pessoas, né? E eu queria saber isso do Senhor. As pedras têm clamado nesses últimos dias, porque enquanto alguns da igreja têm se calado, não têm pregado essa mensagem dos últimos dias, esses sinais que têm acontecido no nosso mundo, como terremotos, como pestes, como doenças, podemos dizer que esses são também pregadores da atualidade e Deus tem falado através disso para a nossa geração? Bom, assim, na minha concepção, né, Uhum. nada substitui Isso. a pregação do evangelho. Dentro dessa questão, o que Paulo provavelmente está querendo passar com esse texto é a verdade espiritual, que a questão da própria criação anuncia a existência de Deus. Uhum. Só que não é fundamento necessariamente para a salvação apenas reconhecer a existência de um Criador. Uhum. Né? É necessário, a salvação ela é garantida a partir do conhecimento do Evangelho. Uhum. Então, assim, na minha concepção, esse texto ele fala mais dessa questão, né? Do anúncio da existência de Deus. Uhum. Já é um ponto para, vamos dizer assim, para o homem, porque nós temos hoje muitos, vamos dizer assim, conservadores, homens até, de certa forma, certa forma, um pouco tementes em certo aspecto, que tem essa ideia, que se sustenta no criacionismo, por exemplo. Né? Que a gente sabe que tem a linha da evolução, né? Sim. E tem a ideia do criacionismo. Só que tem pessoas que elas são criacionistas e elas não reconhecem a Bíblia propriamente como vamos dizer assim, como fonte de verdade. Então, meu pensamento mais dessa questão, né? Eu não diria que uma pessoa ela pode ter uma conversão meramente pelos fatores externos da natureza, apenas por ela olhar para o planeta e ela vê as nuvens, ela vê as árvores, ouvir os pássaros e propriamente ela ter ali uma revelação verdadeira de Deus, né? Agora ela pode ter uma ideia de
criacionista, e essa ideia criacionista pode aproximá-la da verdade, um tanto da verdade quando essa aparecer. Tem alguns relatos, por exemplo, de quando missionários vão evangelizar índios. Então você vê que, de certa forma, quando muitos missionários atestam que eles têm ideias um tanto criacionistas já acerca da criação e tudo, mas vai faltar sempre o Evangelho de Cristo, a mensagem. Né? Eu estava vendo aqui agora, vocês falando a respeito disso, Mateus 24:14, certo? Que diz, né, pegando um pouco em base desse nosso diálogo, Jesus diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo para o testemunho de todas as nações e então virá o fim, que é o que a gente está debatendo hoje, conversando hoje a respeito disso. O senhor acredita que esse será realmente o último ponto a ser realizado? Que a gente sabe, né, vai ter muitos acontecimentos, mas a pregação do Evangelho, quando todos ouvirem, aí sim, realmente, como a Bíblia já diz, né, nós poderemos ter a total convicção, digamos assim, apesar de não sabermos o dia nem a hora, de que Jesus irá voltar? Olha, logo cedo, o meu pastor, quando ele falava acerca desse tópico, ele usava um argumento, né, que é um argumento teológico, né, que diz que na época dos apóstolos, o mundo conhecido foi evangelizado. Então a gente não poderia mais usar esse argumento para dizer, não, Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir falar do evangelho. Porque, hoje nós vivemos num período que são 7 bilhões de pessoas no mundo. A época dos apóstolos era em torno de 600, 700 milhões. Então, assim, muitos afirmam que naquela época o mundo conheceu o evangelho. Até porque os apóstolos e o próprio Paulo alavancou a mensagem do evangelho com muita força. Então, não seria talvez um argumento para nós hoje. Sim. Entendeu? Para a gente dizer assim, não, Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir falar do evangelho. Então, como lá na Coreia do Norte é fechado, até os coreanos ouvir, a gente está tranquilo aqui e Jesus não vai voltar. Até uma forma de a gente querer datar a própria volta de Cristo, né? De certa forma, numa percepção. E até se acomodar também. Ia se acomodar. É até uma das perguntas também que eu ia fazer para o senhor, né? Que a gente vê algumas pessoas buscando datar a data, né? É dizer assim, não, calculei aqui, eu vi aqui, 70 semanas de alguma coisa, é aquilo outro, vai ser nesse dia, que a conta será... É um ensinamento totalmente... Quem fez isso quebrou a cara. Quem tem um pastor, inclusive ele foi o fundador do Adventismo, inicialmente foi ele, que é Guilherme Miller. Isso. Se eu não me engano, ele datou para 1843, né? Isso. E aí chegou o dia, Jesus não voltou. Aí tentaram achar argumento, não, Jesus voltou, só que foi de uma forma espiritual. Aí Ellen White, a precursora e a idealizadora realmente do movimento, ela acabou seguindo esse argumento. Então, assim, quem tem esse hábito, geralmente são seitas, de datar, né, a volta de Cristo. E quando ele não volta, se cria o argumento para tentar mascarar, de certa forma, ali o pecado da mentira. Sim. Então, não adianta. Acho que é Mateus 26... Até estava, como eu tinha ideia dessa pergunta, né? Era Mateus 26, 36, se eu não me engano, que fala que ninguém sabe, nem os anjos e nem o próprio filho sabe a hora que ele vai voltar. Então, já deixa claro isso, não tem... E até para ficar só com conhecimento, eu fiz as anotações aqui, né? Também eu estava ciente que poderia vir essa pergunta. Né, Guilherme Müller, né, que você falou, Cristo viria em 1843, seus seguidores se vestiram de brancos, sentaram sobre as colinas, em cima das casas e ficaram frustrados, né, porque naquele dia Cristo não voltou. Um camarada também chamado Montano, no século II depois de Cristo, disse que a Nova Jerusalém iria descer sobre a Ásia Menor. Muitos abandonaram suas casas e se frustraram. E várias outras que eu escrevi aqui, né, que pessoas dataram o dia, a data, né, a hora, o ano e
as pessoas ficaram frustradas, né? E base nesse versículo aí que tu leu, Flávio, o pastor estava falando aqui, que era 600 milhões na época, não era, pastor? Milhões. Né? E hoje é bilhões, né? É. E as pessoas usam até isso aí que o senhor está falando para dizer que Cristo já voltou naquela época, né? Tem uma doutrina que se prega muito, que Cristo já voltou há muito tempo e nós estamos só aqui na Terra mesmo, só por estar, né? Existe uma doutrina que eu já li faz tempo que eu li sobre isso, né? Uma doutrina justamente sobre isso, que Cristo voltou naquela época, né? Que o templo de Herodes foi destruído após 70 anos e Cristo voltou naquela época. Interessante isso aí. Pastor, eu queria fazer outra pergunta para o senhor. Eu queria ter fugido dessa pergunta, né? Mas quando a gente lê Mateus capítulo 24, a gente não consegue fugir dela, porque Cristo, no Mateus capítulo 24, é o sermão do princípio das dores, né? O sermão do fim dos tempos, né? Um sermão base. Ali podemos dizer, e Cristo vai deixar várias características ali do que iria acontecer nesse final dos tempos, né? E uma coisa que ele vai falar é acerca dos falsos profetas que iriam surgir no nosso meio, e a gente percebe que parece que a gente estamos vivendo isso, né, nessa geração, né? Porque a cada dia que passa surgem novos falsos profetas, ensinando doutrinas erradas, e eu queria saber do senhor, que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esses falsos profetas que têm surgido nesses últimos dias, sobre a mensagem que eles têm pregado, que a gente percebe que a mensagem que eles têm pregado não tem alertado o povo, né, a colocar a sua casa em ordem, entrar numa vigilância, né, no caminho estreito, e para viver, né, esse fim dos tempos, né, como uma noiva do Cordeiro, em vigilância em Cristo Jesus, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, os falsos profetas, ela realmente é um dos sinais do fim, né? Ao longo desses 2000 anos, após Jesus ter declarado isso, a gente vê o aparecimento de muitos falsos profetas. No que tange, a gente pode falar de falsos profetas relacionados a fundadores de religião, como Maomé, que 500 anos depois de Cristo. Hoje, quase 2 bilhões de pessoas estão presas, né, ao islamismo. Nós temos vários movimentos sectários, né, que a gente pode citar vários, né, Testemunhas de Jeová, Mórmons, os próprios adventistas, né, existem ali, como é que eu posso falar, algumas deturpações, né, enfim. E nós temos também no meio vamos dizer assim, no meio cristão evangélico, né, que são os mais próximos. O falso profeta ele tem como característica, acho que é João que fala que eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, ou seja, eles não pertenciam a nós. Mas os falsos profetas têm como característica sair do contexto, de um contexto cristão. Então, por essa propriedade de sair do meio cristão, de estar inserido e depois se apartar do meio cristão, muitos deles têm credibilidade. E assim, o falso profeta, ele não é propriamente um mentiroso. Tudo que ele fala é mentira? Não. Muita coisa que o falso profeta fala é verdade. Só que ele coloca no meio das muitas verdades dele uma pequena mentira. E essa pequena mentira é o veneno, que acaba destruindo muitas vidas, muitas pessoas. A gente poderia citar até nomes aqui de homens de Deus que eram conceituados, renomados como escritores, como teólogos, como grandes pregadores, que tiveram um momento de desvirtuamento. E aqui eu entendo que a questão do falso profeta, ela está muito relacionada até uma atuação demoníaca dentro da própria igreja, desvirtuando o coração dos homens, né? A mensagem, a heresia. Então, você pega pessoas
como teve uma polêmica daquele pastor batista, né, Ed Renekiewicz, não sei se eu posso mencionar, mas ele fez uma atualização, ele disse que a Bíblia necessitava ser atualizada, né, e alguém pode defender, não, mas ele estava falando de contextualização. Não, ele não estava falando de contextualização, ele estava falando realmente de aspectos doutrinários que a igreja enxerga como verdades, e é que aquelas verdades elas não se sustentam mais. E aqui nós temos a ideia nós temos hoje um movimento muito forte, né? Tem nascido, que é da igreja inclusiva, né? Os movimentos inclusivos, a questão da tentativa de aceitação, a questão da homossexualidade, né? Muitas igrejas americanas, elas grandes convenções já adotam isso, né? Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa para um estudo, e aí a gente vai ver que movimentos como a própria Igreja Luterana nos Estados Unidos já estão consagrando sacerdotes, ministros homossexuais. E aí, dentro dessa questão, o Kivitz, ele até fala acerca disso, né? Que a igreja tem que dar um olhar especial para esse grupo. Então você começa a entender que existe mas você pegar o 90% do que ele fala é ortodoxo, é bíblico. Mas olha só que mensagem linda, que palavra maravilhosa, que homem inteligente. Mas aí, no meio de tudo isso, ele joga um pequeno veneno, e no meio desse veneno ele destrói, ele corrompe, né? Acaba com tudo. Então, o falso profeta ele tem essa característica, né? Existem aqueles dos movimentos sectários que são meio que loucos, existem, né? Giuseppe Smith, por exemplo, né? Quando você lê um pouco da história do Giuseppe Smith, que ele vai dizer que o anjo Moroni veio até ele com as tábuas, e ele tinha um óculos chamado Urim Tumim, que era um óculos gigante de ouro, uma coisa meio fictícia, alegórica, né? E ele pegou ali o outro evangelho do Senhor Jesus Cristo, e naquilo ali só quem viu essas tábuas foi ele, só quem conheceu esse óculos foi ele, e você vê que o que é o mormonismo hoje? Todo lugar você vai ver uma igreja, um prédio dos mormons, né? Dizem que é uma das igrejas mais ricas que existem, né? Então, assim, a gente vê a atuação. Existem os loucos, existe o falso profeta doente, louco, que parece que o diabo faz questão de dar uma maquiada nele para ele parecer saudável. Mas existem realmente aqueles que se levantam hoje, que eram dos nossos, estavam entre nós e não eram dos nossos. Estavam entre nós e não eram dos nossos. E por conta disso eles têm uma certa credibilidade pela história que tiveram, e aí acabam deturpando a igreja, né? Enfim, aí causam os problemas. Cabe a nós, né, como cristãos, a gente fazer a defesa das doutrinas, né? Dos pilares bíblicos, né? Dos pontos que a gente de ortodoxia, da ortodoxia cristã. Então, eu vejo dessa maneira. Gente, não deu pra esperar não, viu? O bolo tava aqui, rapaz, nós tava tudo com o olho grande mais pro bolo. E pense numa delícia, viu? Fran, se garante demais, viu? Se garante mesmo. Pastor, a resposta do senhor sobre os falsos profetas, né, que o Tiago trouxe, para mim foi uma ótima resposta, porque fugiu do padrão, né? A maioria das pessoas atacam, né? São mais incisivas nas palavras, mas o senhor foi bem esclarecedor naquilo que o senhor quis passar. Mais para atacar, né? Exatamente. Fala pro do Pix, tá de Pix, usa só esse padrão, mas o senhor fugiu do padrão, foi falou de uma forma bastante muito bom mesmo. E indo para um assunto também, entre aspas, digamos assim, populista, eu queria saber do senhor, uma dúvida minha, inclusive, né? Não vou mentir, né? Que é a respeito da marca da besta, certo?
Eu já ouvi algumas teorias, né? Já vi pessoal falar que antigamente era a televisão, era a marca da besta. Depois falaram que era o código de barras, a marca da besta. Agora é o chip. Já vi alguns também citando que a marca da besta não tá ligada a um objeto específico, mas sim a questão da marca na testa, é você seguir a doutrina tá na mente, exatamente, no entendimento e a mão nas ações. E eu queria ouvir do senhor, né, uma explicação a respeito da marca da besta, até para também aprender, né, e a gente ter uma linha de raciocínio mais explicativa. Bom, a questão da marca da besta, né? O pano de fundo da marca da besta, ele nesses últimos dias, ele pode ser muito bem, vamos dizer assim, entendido e compreendido. Porque a marca da besta, na verdade, é uma forma de controle social que o anticristo vai ter para com a população. Então, vamos lá. Vamos falar... Não quero entrar no mérito da pandemia se o uso de máscara é certo ou errado. Eu até acredito que seja certo. Mas por detrás do uso de máscara na pandemia, a gente pôde ver alguns resquícios de como vai funcionar a utilização da marca da besta no período tribulacional. Aí aqui eu deixo claro, não estou falando... não estou entrando no mérito se é certo ou errado a questão do uso de máscara. Porque, veja bem, para hoje você entrar num supermercado, você precisa estar de máscara. Para você entrar num shopping, você precisa estar de máscara. Semelhantemente, isso vai acontecer no período tribulacional com a utilização da marca da besta. A marca da besta ela vai ser apenas uma ferramenta de controle social que o anticristo vai exercer sobre a população. Agora, falando especificamente, o que seria a marca da besta? É um chip? É um sinal? É a televisão? A gente não sabe de fato o que é, porque a Bíblia ela não vai falar o que seria, ela vai dizer que é uma marca. Uhum. Se é um chip, se é um sinal na testa, se é algum objeto especificamente, não se sabe. Sabe-se que o número é 666, aí tem a ligação do 666, porque dentro do código de barra existe esses traços 666, né? Então, assim, subentende-se que pode ser um chip. Subentende-se que pode ser um chip. Agora, dentro da nossa visão, como cristãos, e na sua maioria nós somos cristãos pentecostais e nós seguimos uma linha teológica chamada dispensacionalismo, ou seja, nós acreditamos nesse período tribulacional de 7 anos, e a marca da besta ela vai ser um período que ela vai desencadear exatamente essa questão tribulacional, porque a partir da recusa do governo do anticristo é que vai haver toda a relutância, todo ataque, toda a represália contra aqueles que se recusarem a adotar o carimbo da besta, né? Que vão ser párias do sistema. Você tira hoje, em escala muito menor, mas quem não, por exemplo, não tomar uma vacina, por exemplo, não se vacinar, não pode ter acesso a certos lugares, né? Você não pode andar de avião, essas coisas hoje. Tem que mostrar o cartãozinho. Semelhantemente, essa questão de controle social vai estar muito amplificada no período tribulacional. Então, haverá uma amplificação disso. Tanto que eu estava até brincando, esses dias lá na igreja, eu brincando e dizia assim... irmão, se você não subir no arrebatamento e você ficar, provavelmente você vai estar no frente do super do povo pedindo esmola. Porque para você entrar, você vai ter que aderir o carimbo da besta. Você vai aderir para entrar no super do povo? Não, provavelmente, nos primeiros dias da perseguição, para você comer, você vai ter que ficar em frente ao supermercado pedindo esmola, né? E aí eu fiz essa alusão, né? Porque é exatamente isso que inicialmente vai acontecer. Você vai ser impedido de ter acesso a questões comerciais,
você vai ser impedido, você vai ser visto com discriminação, você vai ser alvo de muito preconceito, né? E isso tende a se amplificar, né? Tende a se amplificar devido à questão da conjuntura da figura de quem, da forma como o próprio anticristo ele vai se manifestar, né? Então, na visão do senhor, para a gente ficar bem claro, né? Vai estar realmente ligado a uma questão de um objeto específico, um chip específico, do que a ação, como alguns... Eu vejo que a grande questão do carimbo da besta está exatamente na ideia de controle social. Quem se submeter ao controle social do anticristo está marcado. Quem rejeitar, seja ele qual for, o símbolo vai ser perseguido, né, e sofrer as consequências. Contudo, ainda tem a questão, né, de uma possível redenção aí na volta de Cristo, né? Até só... Ok. Exatamente. O senhor falou, né, do pessoal lá do chip e tudo mais, e nos pés do povo, né? Ir lá pedindo esmola. Eu ia perguntar justamente para o senhor se, após o arrebatamento, aqueles que ficarem ainda possam ter ainda uma segunda chance de salvação. E aí eu queria aproveitar dentro dessa pergunta. A igreja irá passar por essa grande tribulação ou não irá passar? Pronto. Vamos lá, 2 perguntas. Vou responder a sua primeira porque eu acho a mais simples. Eu tenho uma concepção que eu tenho aquela concepção assim, de seguir a ortodoxia daquilo que a minha igreja acredita. Então, o movimento pentecostal por si só, na sua maioria, ele é pré-tribulacionista. Mas eu acredito que a igreja vai passar por tribulação. Ok. Mas a nossa, em regra geral, nós somos pré-tribulacionistas, né? Então, assim, como pré-tribulacionista, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas se passar, aí a gente vai na nuvem, estamos preparados. Mas, por via de regra, eu prefiro crer, até para ter uma unidade doutrinária, que isso é muito importante, né? Os credos que existem na igreja, as confissões de fé, é exatamente para isso, para trazer unidade doutrinária para a igreja. Porque se cada um pensar de uma maneira, amanhã todo mundo vai estar criando uma doutrina e isso pode gerar conflitos de divergência dentro da igreja. Sempre vai haver conflitos divergentes dentro da igreja? Vai. Agora, existem pilares dentro da doutrina que é muito bom a gente ter uma convergência, até porque não existe ainda está muito no campo teórico, então é bom a gente seguir a linha já mais tradicional. Então eu sigo a linha tradicional. A igreja ela não passa pela tribulação. Aí a sua pergunta foi com relação se existe salvação. Bom, aí nós entramos num ponto interessante. Porque assim, como sucedia a salvação no Antigo Testamento? Quando a igreja for arrebatada, o Espírito do Senhor se ausenta da terra. Então não haverá mais conversões como temos hoje. A conversão, a regeneração do Espírito não acontece mais. Então, como é que sucede então a salvação no período tribulacional? Princípio da fé. Como assim princípio da fé? O mesmo princípio que regia a salvação no Antigo Testamento. Bastava crer em Deus, que isso era suficiente. Crer em Deus, lógico, não é se submeter na lei. Mas antes da lei, era só crer. Acredito que Deus existe, acredito no Deus de Isaac, Jacó e Abraão, isso simplesmente era suficiente. Pastor, mas isso aí é mole demais. Mole demais, meu irmão, nós vamos entrar num período tribulacional. E aí o período tribulacional que nós cremos é um período de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio vão ser de acordos de paz, vai ser de movimentações mais sutis, haverá um princípio de controle social, como a gente já vê hoje, entendeu? Só que de uma forma mais sutil. E aí você entende como rejeitar isso,
Como se opor a isso? Através da fé. Será suficiente para que uma pessoa venha se salvar-se no período tribulacional. Ponto. Aí vai entrar as implicações do sofrimento, né? É melhor você subir logo com Jesus, com a igreja, né? Do que você querer apostar em viver em perseguição. Nenhum de nós, assim, brasileiros, com exceções raras, né? Sabemos que de fato é uma perseguição, né? Assim, a níveis como viviam, por exemplo, os judeus no Holocausto. E é interessante que o período tribulacional ele não abrange nem tanto os gentios. Os gentios têm tido a sua oportunidade nesse período de ouvir o evangelho. O palco da grande tribulação vai ser Israel, né? Que inclusive a última batalha antes do aparecimento de Cristo é a batalha do Armagedon, que vai acontecer no Monte Megido. Então, assim, você começa a perceber que o período tribulacional ele vai ter muitas características semelhantes ao Holocausto. Porque é declarado que nunca houve e nunca haverá um período tão truculento quanto esse. Aí você olha para o sofrimento humano que a gente viveu e você começa, meu Deus, pior do que isso, pior do que o Holocausto, pior do que as guerras africanas que a gente tem cansado às vezes de assistir algum filme ou outro de tipo a pessoa decepar a mão para não votar, as guerras, a violência, a truculência, pior. Então é muito melhor a gente, né, aceitar Jesus, logo procurar viver uma vida na presença de Deus para ter a garantia da nossa salvação, do que Jesus levar a sua igreja e a gente ficar aqui na terra, né, sobre a tutela do anticristo. É como um pastor amigo, o pastor não, né, o Jonathan, né, que veio aqui falar sobre os falsos profetas. Tá botando nome como pastor, já viu? Aí, Jonathan, recebe. Abraço, Jonathan. Ele disse, cara, a gente tem que viver como se fosse passar e viver como se não fosse passar, né? Tem que estar preparado para os dois eventos, né? Estar preparado como se não fosse passar pela grande tribulação e estar preparado como se fosse passar pela grande tribulação, né? Ele dá esse conselho, né? Viva de uma forma que você fosse viver os dois eventos, né? E a gente vê muito, pastor, que é muito errado essa questão aí, que as pessoas, alguém que é pós, vê alguém que é pré pregando, né? E fica dizendo que um e o outro é herege. Não, o cara acreditar que ele vai passar, ele não é um herege, né? É como o senhor falou. A gente tem que colocar isso como uma forma organizacional, uma doutrina, né, para manter a unidade na igreja, né, para não gerar aqueles conflitos, aquelas divisões dentro da igreja, né? Mas não é porque eu sou um pré e você é um pós, que você que é pós é herege, eu devo criticar você. Não, pelo contrário, se ele acredita dessa forma, amém. Se eu acredito dessa forma, amém. E pastor, você como um pré, né, você acredita que não irá passar pela grande tribulação? Quando a gente lê Mateus capítulo de número 24, né, eu gosto muito desse texto, a gente percebe que Cristo vai falar acerca de alguns sinais, né, e ali é um princípio das dores. Esse princípio das dores que Cristo está falando, ele deixa alguns exemplos, fala de terremotos, fala da fome, fala da peste. E nós entendemos que tudo isso que Cristo falou, isso já vem acontecendo desde antes, né? Desde a sua ressurreição, de lá para cá, a peste negra, vários terremotos no mundo inteiro, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E a gente percebe que esse princípio das dores já vem acontecendo desde antes. E a gente vê muitas pessoas pregando, dizendo que nós somos a geração do arrebatamento, nós que estamos vivendo nesta geração. Esse princípio das dores que Cristo falou, para nós que acreditamos que seremos arrebatados antes do arrebatamento, ou existe mais coisas que irão acontecer, que pode se chamar princípio das dores, que irá acontecer na grande tribulação,
para aqueles que irão ficar e não serão arrebatados, né? Eu queria sua visão sobre isso. Não, o princípio das dores é o que nós estamos vivendo nesse período atual. As guerras, as pestes, como você bem falou, os terremotos. Então a gente já vive no princípio das dores. É importante destacarmos porque, assim, às vezes a gente quer fazer julgamento das escrituras sempre embasado da nossa experiência. E não é bom a gente julgar a Bíblia em cima das nossas experiências, né? A Bíblia, por si só, ela tem uma forma de se auto-manifestar, de se autodeclarar. Então, assim, a perspectiva... Nós somos a geração do arrebatamento. Paulo acreditava que ele era a geração do arrebatamento. Né? Tanto é que ele diz, olha, nós não precederemos os que dormem, antes seremos arrebatados com Cristo, juntamente com ele nos ares. Então, assim, nós seremos a geração do arrebatamento. É nós, sou eu. Pastor, e o que nós devemos dizer? Eu sou a geração do arrebatamento. Meu filho, nós somos a geração do arrebatamento. Enquanto Cristo não voltar, essa tem que ser a perspectiva da igreja. A qualquer momento Jesus vai voltar. Entendeu? É uma perspectiva, uma questão até simples, assim, eu acho, né? Agora, às vezes fica aquela... Agora, existe uma amplificação dos sinais nesse último século? Existe. Como você falou, as duas grandes guerras. Mas o mundo, ele sempre esteve em guerra. Sim, mas de tamanha escala e proporção como a que a gente tem vivenciado nos últimos séculos, não. Por exemplo, se eu não me engano, na primeira foram 20, 30, e na Segunda Guerra foram 50 milhões de pessoas que foram mortas. Né? Sem falar de outros conflitos pontuais, locais, que acontecem via de regra. Então, há uma amplificação dos conflitos, há uma amplificação das pestes. Temos, por exemplo, a AIDS, na década de 80, um exemplo claro, matou muitas pessoas, até hoje não tem cura. Teve a pandemia, né? Podemos dizer também, colocar dentro desse contexto aí, sim. Assim como outras em tempos passados também, muito mortais, mas eram tão... Por que, um exemplo, a peste negra que você falou, ela é tão mortal? Porque a medicina, ela era escassa, assim, as ferramentas da medicina, elas eram muito fracas, né? Elas não são evoluídas como a que temos hoje. E mesmo com toda a evolução que nós temos hoje, existem doenças que não têm cura, que realmente são pragas mesmo, né? Então, existe uma amplificação dos conflitos. E a tendência é que continue havendo essa amplificação de conflitos, né? O último século ele foi um século profético, porque houve um avanço inimaginável. O século XX, por exemplo, foi um dos séculos mais, assim, avolumados que se experimentou a raça humana. Foi ali que foi criado a tecnologia, foi ali que foi desenvolvido os aviões, foi ali que foi desenvolvido os carros, foi ali que lógico, do século XIX para o XX, né? Uhum. Mas houve um aperfeiçoamento da máquina no século XX, né? A internet, início do século XX para o século XXI. Eu estava até vendo uma questão hoje, a questão da guerra da Ucrânia, né? Que eles fizeram uma comparação entre a Segunda Guerra, e sempre existe essa comparação, com a guerra que acontece hoje na Ucrânia e na Rússia. E aí eles vão mencionar, né, que da dificuldade até que havia naquela época da pessoa se locomover para vários lugares do mundo. Hoje, meu irmão, questão de horas, você está em qualquer outro país. Então existe um avanço tecnológico, e junto a esse avanço, uma perspectiva sobre conflitos, né, de se alastrarem ainda mais, né? Podemos dizer que por a ciência está se multiplicando, né, essas tecnologias, esse conhecimento, podemos dizer que também isso é um sinal da volta de Cristo, né? Exato. Né? Podemos dizer que isso é um sinal da volta de Cristo. E, pastor, eu tenho uma pergunta minha particular, né? Que a gente
A gente somos muito assim ligados em redes sociais, né? A gente assiste muitos vídeos, a gente vê muita coisa na internet e a gente vê muito cristãos orando para essas guerras acabarem, orando para Deus intervir em tudo isso que está acontecendo. Não é em vão essa oração, porque tem que se cumprir a palavra do Senhor, né? Eu acredito em algo particular meu, que a gente devemos orar para Deus consolar, né? Que a palavra paz não é a ausência de guerra. A palavra paz, né? Shalom, é Deus da paz dentro da guerra. Né? E quando a gente olha para essas profecias bíblicas, de tudo isso que vai acontecer no princípio das dores, e a gente vê a igreja orando, Deus tem que acabar com isso, Deus tem que parar com isso, Deus tem que fazer isso, Deus entra com provisão, né? A igreja não deve orar para Deus acabar, mas deve orar para Deus consolar em meio de tudo isso que está acontecendo, não é, pastor? Qual é a sua visão sobre isso? Assim? Meu ponto de vista. Tá certo. Realmente, a Bíblia diz, orai pela paz em Jerusalém. Ou seja, há um pedido das Escrituras para que a gente sempre ore pela paz em Israel, que é uma nação que desde quando foi criada vive em conflito. Sim. Então cabe a nós realmente orar pela paz. Eu estou entendendo o que você está falando, mas eu acredito que dentro do papel cristão, não há problema de se orar pela paz dos povos, da paz dos conflitos. Agora, a questão da intervenção divina aí já está ligado à soberania de Deus. Se Deus vai, dentro do seu propósito, intervir ou não naquele conflito, através, por meio da oração da igreja, é com ele. Mas eu acredito que o nosso papel, sim, não existe problema, tipo, de a gente levantar um clamor pela Ucrânia, pedir para Deus, nesse momento, cessar a guerra. Particularmente, eu não vejo assim... embora, mas vai acontecer, mas inevitavelmente vai acontecer. Sim, vai acontecer guerras, rumores de guerras, mas não fala necessariamente, especificamente de guerra, de acontecimentos locais. Você está me entendendo, né? Tipo, vai haver guerras, rumores de guerras. Sempre quando houver guerras, qual é o papel da igreja? Orar, interceder pela paz, né? Pelo abreviamento do conflito. Se Deus vai intervir ou não, aí é com ele. Mas o nosso papel a gente está fazendo. É porque o nosso pastor, ele estava pregando domingo, ele disse que estava numa reunião com homens que ele nunca tinha visto, né? Alguns presidentes, alguns ministérios. E ele falou que um pastor lá foi levantar a voz da oração, ele disse, irmãos, vamos orar para Deus acabar com essas guerras, para Deus acabar com essas pestes, para Deus acabar. E os pastores se levantou. Opa, irmão, peraí, eu tenho algo a falar aqui. Nós não devemos orar assim. Nós devemos orar para Deus trazer paz no meio dessa guerra. Porque tudo isso que está acontecendo está se cumprindo a palavra do Senhor. Então não ore para Deus intervir naquilo que Ele mesmo colocou sobre a humanidade, né? Tipo assim, essa linha de raciocínio que eu estava querendo trazer. Entendeu? Mas é só algo particular meu que eu quis trazer. Eu não vejo desse ponto, que eu acho que é uma sutileza assim, que é mínima, né? Eu sei. Não, a gente tem que orar para guerra continuar, mas que tenha paz no meio da guerra. Eu acho que é meio confuso. Meio confuso. É melhor orar para Deus intervir no conflito, para que haja paz entre os povos, paz entre as nações. É um princípio bíblico. Aí como a gente está falando acerca de fim dos tempos, né? Existe a doutrina do milênio, que é um reino de paz, de Cristo, né, de que ele vai reinar com justiça na terra. Então, assim, o princípio da paz ele é válido independente de acontecimentos. Agora, cabe ao Senhor, não. A gente faz o nosso papel, aí Deus, na eternidade, no seu íntimo, ele vai dizer, não, eu não vou intervir agora. Não, eu vou realmente fazer isso. Eu vou conceder consolo às famílias, né? Aí essa manifestação cabe a Deus fazer. Acho que esse detalhamento da forma como Deus poderia operar, né? Eu acho que é meio incabível. Né? O que a igreja tem que fazer, pastor, é se acalmar. Porque o próprio Cristo diz, olha, vai vir guerras, vai vir peste, vai vir fome, mas se acalmem, porque esse não é o fim. Né? A igreja, nesse momento, a igreja não pode estar desesperada.
Né? A igreja tem que estar confiante que Deus está no controle de todas as coisas, que nós estamos vivendo o princípio das dores e a qualquer momento nós podemos ser arrebatados, como assim eu acredito, né? E, Flauber, fica à vontade. E uma coisa, a qualquer momento nós podemos ser arrebatados e a qualquer momento nós podemos estar sujeitos a qualquer tipo de tribulação. Isso. Que não necessariamente vai ser a grande tribulação. A guerra pode chegar aqui agora. A guerra pode chegar, problemas aí, quem sabe. Pode vir outra pandemia a qualquer momento. Dar uma louca lá no Maduro, na Venezuela, lá, e ele vai querer se meter aqui com o Brasil e a gente sofre consequências disso. É a grande tribulação? Não. Um detalhe interessante que quando na Segunda Guerra Mundial, muitos pensavam que Hitler ele era o anticristo. Mas se você olhar realmente para Hitler, a figura dele como um ditador, ele realmente tem uma personificação à figura do anticristo. Mas ele não era o anticristo. Mas ele foi muito parecido ao anticristo, né? E aí cabe o que o apóstolo, se eu não me engano, o apóstolo João fala, filhinhos, muito anticristos têm se levantado no nosso meio. Muito. Então, assim, essa atuação da figura, o próprio Paulo diz, olha... a verdade é que o ministério da iniquidade já opera, somente há um que resiste. Né? Se eu não me engano, essa Tessalonicenses 2,7, acredito que seja essa referência. Então, assim, o Espírito, ele já se manifesta. Ele está no nosso meio. Então, na figura dos ditadores, dos autocratas do mundo aí, a qualquer momento podemos ter conflitos que não necessariamente não necessariamente se materializarão na figura da grande tribulação. Aí já é outra coisa. Interessante, pastor, que o senhor estava falando aí sobre o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, sobre o anticristo aparecer, quando, né, o Espírito Santo será retirado, né? O Espírito Santo será retirado da terra, né? Arrebatamento, é como o senhor tinha falado, né? Que aqueles que ficarem terão uma segunda oportunidade, não por convencimento, mas por fé, né? Assim como os pais da fé no Antigo Testamento, que ninguém os convenceu, mas eles aceitaram por fé a fé deles no Deus de Israel naquela época, né? Muito interessante isso aí que você falou. Flávio, vai. Eu vou aproveitar aqui ainda, né, um ensejo. A gente está falando aqui da guerra, Ucrânia, Rússia, o povo, de certa forma, aterrorizado, né, diante dessa situação. Uma pergunta particular minha também, mas talvez seja dúvidas de muitos que irão nos assistir, se vai ser num período como esse, né, aterrorizador, para não errar a palavra, que surgirá o anticristo, né? Porque eu como leigo, né, do assunto, acredito que ele irá surgir justamente num período onde haverá confusão, guerra, e ele virá para pacificar, né, digamos assim, entre aspas. Então, eu só acredito que será num momento como esse, né, conturbado, onde países grandes como a Rússia, por exemplo, tem esse confronto contra a Ucrânia, tem outros países envolvidos da OTAN que ainda não entraram efetivamente dentro dessa guerra que está acontecendo. Se será num período como esse que o anticristo surgirá, trazendo a paz e a solução para o mundo inteiro. Exato, essa é uma linha, né? Uma corrente forte acerca da aparição do anticristo, que ele realmente vai vir como um solucionador de problemas. E de certa forma, para que uma pessoa, para que um político, para que um governante, ele tenha essa proeminência, né, é necessário o período de caos, para que ele venha, através do período de caos, gerar uma certa estabilidade, e em meio a essa estabilidade ele ganha credibilidade. Aí a gente volta à questão de Hitler também. Período da Alemanha, Hitler se ascendeu no poder, a economia do país estava completamente destruída, e ele começou a se movimentar e começou a revitalizar a economia alemã. De repente os alemães se viram com emprego, se viram com oportunidades,
se viram com A economia lá em com cima. a economia melhorando, o povo que estava ali, as mínguas, sendo ali meio que humilhado, começou a ter a sua autoestima melhorada. E aí isso trouxe uma projeção para ele, aonde o próprio povo começou, de certa forma, a apoiar muitas das suas ideias loucas, né? E isso é o que um pouco acontece com Putin, né? Tipo, quando o Putin ele é um... Não queria muito entrar nisso, mas só para dar um exemplo. Sim. Ele é um ex-agente da KGB. Aí, quando a União Soviética cai devido, mesmo assim, à desestabilização total, a Rússia ela vive um dos piores momentos de crise da sua história. Aí Putin chega e ele consegue estabilizar a economia do país. Consegue fazer reformas, mudanças, e aí ele ganha credibilidade. Se você olhar, muita gente, mesmo em meio a essa guerra, apoia ele, né? Vê ele como uma figura de um bom político, de um bom governante. Então é quase que via de regra que isso aconteça, né? Que o anticristo ele vai chegar no momento nessa figura de solucionador de problemas. E em meio a isso, aí vem a figura do falso profeta, que é o desenvolvimento da nova religião, né? E aqui existe um debate por detrás disso, né? Porque alguns teólogos acreditam que o próprio anticristo pode ser sim um islâmico, um muçulmano, né? Até pelo jogo que existe em Jerusalém. Em Jerusalém, um dos sinais da volta de Cristo também, né, do fim, é a construção do terceiro templo. E lá em Israel existe se eu não me engano, uma capela muçulmana lá. Os muçulmanos lá é bem misturado, né? Eles vivem em harmonia, mas existe lá um templo muçulmano lá. Então, assim, você olha para toda a hostilidade, e se você olhar para um povo que realmente é hostil hoje a judeus, a cristãos, que são considerados infiéis, esse povo é o povo muçulmano, né? Então, assim, há uma ideia, inclusive eu já ouvi por parte de alguns estudiosos, que eles falaram que poderia sim, o anticristo, muitos esperam que ele venha do bloco europeu. Pode ser que venha, mas a religião que predomina hoje na Europa, que vai entrando rasteiramente, é a religião muçulmana. Você olha existem locais na França, por exemplo, comunidades muçulmanas que a lei ela não impera lá. Quem impera é a lei deles. É inabitável. Só que isso é ocultado aos nossos olhos, né? Então, assim, pode acontecer, sim, de que no avanço na manifestação do anticristo se manifesta também o falso profeta com essa religião. Isso aqui é uma teoria, né? Religião única, né? Com a ideia de uma religião, né? Pode ser os muçulmanos implantar ali uma espécie de califado. Para nós hoje isso é impossível. Não, isso não existe. E não dá, isso aí não é inaceitável. Mas com o passar do tempo, isso pode se tornar mais realidade, né? Se tornar uma realidade, né? Então, e esse terceiro templo será construído em Jerusalém? É em Jerusalém, né? A ideia é que construa em Jerusalém. Jerusalém, né? Inclusive tem até o Muro das Lamentações, que dizem que é o muro onde o templo foi construído, né? Então, a ideia por trás é essa. Flávio, pode concluir. Não, eu ia pesquisar um negócio aqui para fazer a pergunta, só que eu ainda não achei aqui, ó. Eu ia falar sobre o anticristo, né? Se ele tem alguma visão, se ele já está aqui. Era algo mais ou menos nesse sentido. Mas eu queria achar um versículo específico aqui. E a gente sabe, pastor, eu estava meditando, eu tenho um livro lá em casa, que é Seminário do Napoleão Falcão, um livro bem antigo, né? Ele prega muito sobre escatologia. E eu estava batendo até umas fotos do livro dele, e ele diz assim: o anticristo será o maior líder de toda a história, personificando o diabo.
Será portador de faculdades sobrenaturais, oratória, sabedoria, intelectualidade, estratégia, liderança, carisma, popularidade e uma personalidade irresistível. A Bíblia o chama ainda de o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a besta, o ímpio, o príncipe que há de vir, o chifre pequeno, o assírio, né? Baseado nisso tudo, né, que as pessoas dizem de como será esse anticristo, a sua personalidade, será um homem bastante influente, né? Eu acredito que o Flávio ia perguntar sobre isso. Quer aproveitar e perguntar sobre isso? Ficou completo. Né? Você consegue enxergar alguém na atualidade como sendo esse anticristo ou não? Não. Hoje não. Podemos dizer que tiveram figuras que se pareceram, que se encaixaram no perfil ao longo da história, né? Os imperadores romanos, Nero, por exemplo. Nero, ele era visto como uma figura do anticristo, né? Assim, a truculência que ele gerenciava. E a gente lembra que os cristãos, eles viviam sobre a perspectiva do fim, né? Então, assim, homens se encaixaram nesse perfil, né? Hitler, por exemplo, muitos acharam que Hitler era, né? Tanto que a percepção, uma vez eu li que a percepção de muitas igrejas protestantes da época foi mudada devido à Segunda Guerra, porque achavam que realmente a igreja ela se tornou, a percepção de muitos prés, se desenvolveu em pós, porque acharam realmente que estavam vivendo um período tribulacional, né? E Hitler, ele prefigurou com mais exatidão isso. E não sei se eu estou esquecendo de mais alguém, né? Mas tivemos homens na União Soviética, Stalin, enfim. E, gente, eu quero agradecer demais, certo, a sua presença, pastor. Eu fico bastante honrado em conhecê-lo. A gente nunca tinha se visto pessoalmente, mas deu para perceber assim que o senhor é um homem de um bom coração e que é bastante estudioso, né? A gente estava até conversando aqui antes, entre linhas aqui, sobre a gincana lá da igreja, né? Que eu fiquei assim perplexo, né? Pela profundidade, né, nível das perguntas, do estudo, o nível das perguntas. E eu fico bastante feliz, né, em sentar à mesa, nas cadeiras, na verdade, né, lá em cima da mesa, como o Sombra fala, com o senhor, e aprender bastante a respeito desse tema que é enriquecedor e que, como eu digo sempre, cara, os nossos assuntos no Pod Crente, acho que dariam 10, 15, 20 horas, então, assim, uma série, mas é um momento curto e nesses momentos curtos a gente aprende muito. Então, quero agradecer imensamente a sua presença, né? Sinta-se à vontade a vir sempre que quiser, certo? E eu queria deixar agora esses minutos finais para o senhor trazer uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, as pessoas que acompanham o Pod Crente. Fica à vontade, pastor. Bom, a mensagem para os cristãos, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus ou que estão afastados, né? Enfim, a importância de a gente estar buscando conhecimento, estudando, né? Se familiarizando realmente com as Escrituras. A gente vive hoje num período, eu vi muito isso na pandemia, que a pandemia ela trouxe um alarmismo que a igreja, que de certa forma se mostrou muito falso e demonstrou ali uma carência vamos dizer assim, uma carência de Bíblia, uma carência de maturidade cristã. Em função de quê? A gente precisa, parece que para muitos é necessário ter um grande acontecimento que se enquadre dentro de um acontecimento como de uma guerra, como de uma epidemia, como de uma pandemia, para que a pessoa ela venha, olha, Jesus está voltando. Precisamos, né? E aí a pessoa ela já arregaça ali os olhos, ali fica, meu Deus do céu, e se der o trovão, ela chora, ela corre. Então, assim,
É um alarmismo, de certa forma, que demonstra uma certa imaturidade, muito embora a gente saiba que esses sinais farão parte do fim, mas eles não dizem que é o fim. Entendeu? Eles fazem parte do fim, mas eles não são o fim. Então, assim, obviamente que a gente precisa ter essa cautela. Então, quando você começa a estar ali nas escrituras, você começa a enxergar um pouco mais de equilíbrio, algumas coisas, né? A gente viu nesse período de pandemia alarmismos, né, de diversas partes, as pessoas além inventando coisas, inventando visões, inventando as profecias e realmente apavorando o mundo, porque o mundo pode ficar apavorado. Mas a igreja não, a igreja é baluarte, a igreja ela está ali e mantém a sua postura. É agora, exatamente nesse momento, que a igreja ela é a acolhedora, a igreja ela é a consoladora do mundo, porque o mundo realmente eles não sabem o que está acontecendo, eles não têm perspectiva, não têm convicção de fé, de vida pós-morte, eles não têm, eles se apavoram. Mas a igreja não precisa ficar apavorada a nível e a competir com o mundo. Então, assim, isso demonstra demonstrou, né, porque estamos passando, mas demonstrou-se uma certa assim, imaturidade, uma certa infantilidade, uma certa ingenuidade com relação à Bíblia, próprios ensinamentos de Cristo, né? E aí a mensagem para aqueles que estão afastados, né, para aqueles que não conhecem a Jesus ou precisam conhecer a Jesus, que você possa realmente se aproximar de Deus, que você possa, né, procurar uma igreja, procurar dar mais atenção à palavra de Deus, porque realmente, embora não seja o fim, é o princípio do fim. Então, se é o princípio do fim, a gente tem que manter, de certa forma, uma atenção e buscar Cristo quanto antes, né? Antes que chegue o fim. Então, aqui fica a minha mensagem para os nossos amigos que estão aí participando conosco. Deus abençoe a todos. Muito massa, pastor. Aprendi muito nessa noite, né? É os sinais do fim, mas ainda não é o fim. Muito massa. Há uma esperança, né, para a igreja e para você ainda que não é igreja, né? Que Cristo está às portas e corra para Ele, porque ainda dá tempo. A porta da graça está aberta para cada um de nós. Né? Eu queria agradecer, pastor, por você estar aqui, né? Foi muito massa, né, Flávio? Demais. Por mim, continua aqui depois um pouquinho, né? E já achamos um arminiano, né, para estar aqui. Deus abençoe, pastor, gratidão a todos que estão aqui nos bastidores, ao bolo, tudo que foi né, apresentado nessa noite, foi tudo para a glória de Deus, né, Flávio? E esse foi mais um. Pode crente, não se esquece, viu? Curte esse vídeo aqui, certo? Para o YouTube entregar para muita gente, que o conteúdo foi top demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para todo mundo aí. E esse foi o nosso Pode Crente, #011. E até a próxima, pessoal! Valeu, galera! Valeu.